Olá pessoal, professor Marcos Moraes. Vamos para mais uma questão de física da OBFEP 2019. A nossa questão diz: a família Almeida cruzou 2 estados para chegar à cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, em São Paulo. A primeira ação que a Adriana quis fazer nessa cidade, que fica a 1.628 metros de altitude, é medir sua pressão atmosférica. Para isso, ela queria utilizar uma versão do barômetro de Torricelli, na figura ao lado. Entretanto, não tinha mercúrio suficiente. No lugar de mercúrio, ela usou éter, cuja pressão de vapor era 58,6 kPa, na temperatura em que se encontrava. A coluna de éter, além da superfície sob pressão atmosférica, media 2 metros. A pressão atmosférica de Campos do Jordão, no momento da medição, tinha o valor de... Aí nós temos os nossos dados, que é a densidade do éter e a aceleração da gravidade. E nós temos também as nossas alternativas de pressão atmosférica para Campos do Jordão, né? Todas estão em quilopascal, que é a unidade oficial de pressão. Então nós vamos entender como é medida a pressão atmosférica com a coluna, né? No caso aqui a coluna de éter. Nós temos aqui a coluna de éter e temos um recipiente com éter. A pressão atmosférica ela é o que mantém a coluna de éter. Ela exerce uma pressão no éter para manter a coluna em uma determinada altitude, que no caso aqui é 2 metros. E nós temos a pressão também exercida pela coluna. E temos também a pressão de vapor, que fica nessa parte que não tem éter dentro da coluna. Aí nós podemos fazer a nossa comparação. A pressão atmosférica, ela, por estar em equilíbrio com a pressão da coluna, então nós podemos fazer a igualdade. Vamos chamar a pressão atmosférica de PY. PY é igual a pressão que nós vamos chamar de PX, que é a pressão de mercúrio, né? A pressão de vapor do mercúrio nessa região que não tem mercúrio, ou melhor, éter, né? Que não tem éter líquido, mais a pressão da coluna. A pressão da coluna é medida pelo produto da densidade vezes a gravidade vezes a altura, sendo que a densidade é a densidade do éter, que nos foi dado na nossa questão. Vamos substituir os valores que nós temos. A nossa questão nos diz que o nosso valor de PY, que é a pressão de vapor do éter, é de 58,6 vezes 10 elevado a 3. Né? É a mesma coisa que 58,6 kPa, né? Porque o prefixo quilo significa 10 elevado a 3. Então, nós substituímos esse valor de Px mais... Vamos substituir os demais valores de densidade, gravidade e altura. A densidade do éter, 710, né, quilos por metro cúbico, vezes a gravidade, que no nosso caso aqui é 10, vezes a altura, que é 2. Resolvendo esse produto, na próxima linha nós temos que o produto de 710 vezes 10 vezes 2 é igual a 14.200. Colocando em uma base de 10 com o expoente 3, fica 14,2 vezes 10 elevado a 3. O valor de Px continua o mesmo, né? Nós só estamos igualando para depois somar porque o expoente, né? A base 10 com o expoente é 3. Então, somando 58,6, 14,2 vezes 10 elevado a 3, nós vamos ter 72,8 vezes 10 elevado a 3. Esse é o valor de PY, que é a pressão atmosférica, que está equilibrando as duas pressões da coluna. Colocando em quilopascal, 10 elevado a 3 tem o prefixo quilo, então fica 72,8 quilopascal. No nosso caso aqui, a nossa alternativa A da nossa questão. Então essa era a pressão atmosférica de Campos do Jordão no momento da medição, né?
Só lembrando que esse assunto é de hidrostática, né? Nós utilizamos o teorema de Stevens para medir a pressão atmosférica. Até a próxima, pessoal!